Boa tarde, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, sou professor da Escola Padre Antônio Dragoni, da cidade de Guapiara, do bairro Monjolada. Estou aqui com meus alunos do 9º ano, através do aplicativo Centro de Mídias. Hoje, de maneira ao vivo e online, está aqui o aluno Alifer, José Antônio, Maria Eduarda e a aluna Natália. Sejam todos bem-vindos, eles estão acompanhando através do aplicativo. A aula está sendo gravada para que os demais que por um motivo ou outro não estão assistindo de maneira online possam assistir depois pelo YouTube. Também aproveito para mandar uma saudação aqui para a aluna Luana, de São Paulo, que fica a 266 quilômetros de distância de Guapiara. Ela tem acompanhado as aulas pelo YouTube, tá? Comentou numa das aulas nossa, então fica aqui a nossa saudação a ela, né? Se você não é aluno daqui da Escola Monjolada, que assiste pelo YouTube, então deixa o seu comentário aí, falando da onde você é, que a gente manda uma saudação. Eu, pelo menos, particularmente, gosto de saber da onde que você é, da onde que você está assistindo a aula, tá? Então, vamos dar início à nossa aula. Hoje é a parte 4, a nossa aula parte 4, tá? É o Currículo em Ação, 9º ano, volume 1, aula de matemática, certo? É a parte 4 da Situação Aprendizagem 3. O material é o material do Currículo Paulista, fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Vamos dar continuidade então. Habilidade. Habilidade é a EFMA07. Resolver situações problema que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Objetos de conhecimento. Necessidade de números reais para medir segmentos de reta, números irracionais, reconhecimento e localização de uma reta, de alguns números na reta numérica. 138, a página, Situação de Aprendizagem 3, parte 4. Né? Acredito eu que hoje termina essa Situação de Aprendizagem 3, que ficou em 4 partes. Se você não assistiu às outras aulas, procura lá no YouTube, tem a playlist, tem as outras aulas anteriores. Resolver situações, problema que envolvam razão entre duas grandezas e espécies diferentes, que também podem envolver determinada variação de forma direta ou inversamente proporcional. É o foco da Situação Aprendizagem 3. Vamos pensar um pouco, né? Então aqui, vamos falar um pouco sobre a tática das proporcionalidades através das setas. Então lembra que eu falei a aula passada? Então vamos fazer uma revisão breve aqui, né? Então o que acontece? Eu falei bastante a aula passada para a gente identificar o quê? Primeiro, a gente identifica as grandezas. Vamos lá, vamos colocar aqui grandeza A e grandeza B, certo? E aí você coloca os valores aqui. Por exemplo, aqui você colocou 3 e 5, certo? E aqui você colocou 6 e 10. Tá. Depois que você colocou as grandezas, você vem colocar a seta aqui. Perceba, eu não estou colocando situação problema nenhuma aqui. Eu só estou explicando as setas, tá bom? Depois que você colocou a grandeza A de um lado, grandeza B de outro, você colocou os valores. Você vem olhar a seta. O menor está para cima e o maior está para baixo. Você faz uma seta com o sentido do menor para o maior. Então você fez uma setinha do sentido do menor para o maior. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então você vai fazer do menor para o maior. Então, se as duas setas estão para o mesmo lado, a probabilidade que seja de proporcionalidade direta.
Por quê? Porque as duas setas estão para o mesmo lado, né? Muito bem, Maria Eduarda. Você lembrou disso, né? Se as setas estão para o mesmo lado, mesmo sentido, quer dizer que a chance de seja direta. Mas, professor, como que eu vou ter certeza que ela tem proporcionalidade? Vai depender da razão. Vai depender da razão. Mas como que eu descubro a razão? Pegando uma grandeza e dividindo pela outra grandeza. Ah, professor, eu vou pegar a grandeza B e vou dividir pela A. Ótimo. Então vamos lá. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Aí eu tenho que fazer isso no outro também. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 deu 2. Deu o mesmo resultado? Sim. Então ele tem razão. Então ele é direta. Por quê? A divisão das duas grandezas deu igual. Se deu igual, é direta. Tá? Presta bem atenção. Setas para o mesmo lado quer dizer que são possivelmente proporcionalidade direta. Por que possivelmente? Porque a divisão das suas grandezas tem que ser iguais. Se não for iguais, não há proporcionalidade, nem direta nem inversa. Não há proporcionalidade. Professor, e se em vez de eu fazer B dividido por A, eu fizesse A dividido por B? Também daria certo, quer ver? Vou fazer 3 dividido por 6. 3 dividido por 6 vai dar 0,5. Agora eu vou fazer 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 vai dar 0,5. Também deu o mesmo resultado, a mesma razão. Então, se ele deu todas as razões iguais, todos os resultados iguais, quer dizer que há proporcionalidade. E nesse caso é direta por quê? Porque as duas setas estão para o mesmo lado. Professor, e se as duas setas estivessem virado para cima? Também seria proporcionalidade direta. Por quê? Porque as setas estão para o mesmo sentido. Mas quando que ela vai ser proporcionalidade inversa? Agora eu vou explicar. Então vamos lá. Grandeza A, grandeza B. Tá? Vou dar um exemplo aqui. 60. Ali é 2. 120. Aqui é 1. Tá? Presta bem atenção. Não expliquei a história, só coloquei a tabela. Vou fazer a setinha do menor para o maior, tá? Do menor para o maior, ó. 60 é o menor, 120 é o maior, certo? Agora aqui, 1 é o menor, 2 é o maior. Vou fazer a seta do menor para o maior. Qual é a chance de ser proporcionalidade direta ou inversa? Ah, professor, agora não estão no mesmo sentido. Então, a chance de que seja inversa. Inversa, tá? Então, a chance de que seja inversa. Como eu vou ter certeza de que ela é proporcional? Eu vou multiplicar uma grandeza pela outra. E ela vai dar uma razão. Ah, professor, se eu fizer A vezes B, e se eu fizer B vezes A? Na multiplicação, tanto faz você fazer A vezes B, quanto B vezes A. Vai dar o mesmo resultado. Ah, mas será? Eu vou provar para você, fique tranquilo. Vamos fazer lá. 60 vezes 2. 60 vezes 2. Dá quanto? Dá 120. Agora eu vou fazer 120 vezes 1. 120 vezes 1. 120. Deu a mesma resposta? Sim. Então, a proporcionalidade inversa. Enquanto isso, um aumenta, o outro diminui. Tá? Ah, professor, e se eu fizesse o B vezes o A? Então, vamos lá. 2 vezes 60 dá 120. Agora eu vou fazer aqui. 1 vezes 120 vai dar 120 do mesmo jeito.
e ainda continua sendo proporcionalidade inversa, tá? Feito isso, ele só não tem proporcionalidade se quando você tem várias informações, entre uma delas não der a mesma razão na multiplicação ou não der a mesma razão na divisão. Lembrando, quando as setas estão para os mesmos lados, você divide uma razão pela... uma grandeza pela outra. Quando você tem setas de um lado, uma descendo e outra subindo, você multiplica as grandezas uma pela outra. Mas detalhe, essa por aquela. Nunca fazendo cruz e multiplica, tá bom? Vamos dar início à aula de hoje, então? Então vamos lá. A nossa aula de hoje começa com uma revisão, tá? A revisão da nossa aula passada. O último exercício da aula passada, tá? Que eu parei na letra C e não percebi que tinha mais letras, então ficou estranha a aula parar na letra C. Então vamos lá. 4.3. Analise as situações abaixo e indique em cada uma se há, né? Olha que legal, vamos aproveitar o português A com H mesmo, por causa que é A de haver, né? Há ou não, perdi minha caneta, cadê? Achei. Há ou não proporcionalidade direta ou inversa. Então, primeira coisa, eu vou ver se ela é possivelmente direta ou se ela é possivelmente inversa. Depois eu procuro. Opa, já coloquei a resposta lá para cima, né? Mas a Maria Eduarda já está respondendo. Ó, Marcos comprou marmitas, grandeza marmita, no restaurante de José e pagou. Pagou é outra grandeza. 120. Então vamos lá. Ele comprou 12 marmitas e pagou R$120, certo? Poliana comprou 5 marmitas e pagou R$50. Então vamos lá, usando a tática da seta. Menor, maior. Agora aqui, 50 é menor, 120 é maior. Setinha, do menor para o maior, do menor para o maior. Setinhas do mesmo sentido. Então, possivelmente direta. Possivelmente por quê? Porque eu tenho que ver se tem razão, tá? Tem que ver se tem razão. Não, esse não estava na prova não, Natália. Esse aqui é... não, esse aqui eu acho que não estava na prova ainda não. Tá, é uma atividade parecida com o que tem lá no Aprender Sempre, mas eu acho que esse aqui não estava lá. Então esse aqui, ó, possivelmente é direta, porque as duas têm a mesma seta. Mas pode ter um exercício parecido com esse, sim. E agora, como que eu vou descobrir se ela é proporcional ou não? Lembre-se, você vai pegar uma grandeza e dividir pela outra. Ah, professor, na aula passada nós fizemos 120 dividido por 12 e descobrimos que cada marmita custava R$10. E se eu fizer o contrário hoje? Você vai ver. Quer ver? Vamos fazer o contrário só por farra. 12 dividido por 120. Não vai ter sentido nenhum, mas olha lá. 12 dividido por 120. Ah, zero. Vai dar zero. Vai sobrar 12. Põe uma vírgula, aparece zero aqui. 1 vezes 120, vai dar 120, sobrou mais nada. Ah, então a razão aqui é 0,1, certo? Agora eu vou fazer 5 dividido por 50. 0 vezes 50 dá 0. Sobrou 5. Põe uma vírgula aqui, aparece um 0 aqui. 1 vezes 50 dá 50. 50 que tira 50, 0. Ah, deu o mesmo resultado. Então há proporcionalidade direta sim. Há proporcionalidade direta, tá bom? Só que não faz sentido nenhum. O que é esse 0,1 aqui? Não sei. Agora, quando eu faço 120 dividido por 12, eu chego na resposta de 10. 10 o quê? R$10 cada marmita. Quando eu faço 50 reais dividido por 5 marmita, eu chego na resposta de 10. A proporcionalidade direta. Por quê? Porque Marcos pagou R$10 em cada marmita. E porque Poliana pagou R$10 em cada marmita também, tá bom? De qualquer forma, mostra que a divisão de uma grandeza pela outra dá uma proporcionalidade direta.
Oi, Caio, seja bem-vindo à aula, Caio. Só me lembre de marcar presença para você no fim da aula, tá bom, Caio? Mas obrigado por aparecer na aula. E vamos participar, você chegou na hora boa, estou revisando a aula, o último exercício da aula passada. Então vamos lá, vou apagar isso aqui, tá? Então, olha lá, subindo a resposta, a proporcionalidade direta, pois percebemos que as duas grandezas aumentam ou diminuem juntas. Mas o que define a proporcionalidade direta, a proporcionalidade que é nas duas situações, é o preço unitário da marmita, que é o mesmo, R$10, que chamamos de razão. Quando a gente divide 120 por 12, chegamos a 10. Quando dividimos 50 por 5, chegamos a 10 também. Olha aqui outra vez de novo, né? Usando friamente aquele cálculo das setinhas. Numa promoção, na compra de 3 camisas, uma grandeza é camisas. Paga-se o total do que a gente paga. Total é outra camisa, é outra grandeza. Então vamos lá. 3 camisas. Paga R$57, certo? 3 camisas, R$57. 5 camisetas. Total de R$75, certo? Isso, Maria Eduarda, acertou. E 10 camisetas. Total de R$120. Então, olha lá. Menor vai aumentando para o maior. Então, a seta do menor para o maior. Essa é a sequência. Menor vai crescendo até o maior. Aqui a mesma coisa. Do menor vai crescendo até o maior. As setinhas estão postas. Ah, professor, as duas setas estão do mesmo lado. Então ela há proporcionalidade direta. Não há nada. A seta diz que pode ser que seja uma proporcionalidade direta. Quando eu lembro de proporcionalidade direta, eu tenho que fazer uma grandeza dividido pela outra grandeza para descobrir a razão. Lembra? E todas as razões têm que ser iguais. Vamos fazer então o total dividido pelo número de camisetas. Então, o primeiro que eu vou fazer, 57 dividido por 3, para descobrir quantos que eu pago em cada camiseta ali. 1 vezes 3 dá 3, sobrou 2, abaixou o 7. 3 vezes 9 dá 27, sobrou mais nada. Então, nessa primeira situação aqui, a minha razão, ou seja, o valor unitário de cada camiseta é R$19, tá? Essa outra aqui, em R$75 eu compro 5 camisas. 1 vezes 5 dá 5. 7 que tira 5 dá 2, abaixou o 5. 5 vezes 5 dá 25. Sobrou nada. Ah, parou aqui já. Nem vou perder tempo fazendo a última. Por que eu nem vou fazer tempo fazendo a última mais? Hein? Por que eu nem vou perder tempo? Porque uma razão deu 19, a outra já deu 15. Nem vou perder tempo. Aqui eu sei que vai dar R$12, que dá pra fazer de cabeça, né? 120 dividido por 10. Ou seja, se duas já deram diferente, já para aqui. Já para aqui. Por que para aqui, Alifer? Porque as 3 tinham que ser iguais para que houvesse proporcionalidade direta. Se uma delas já é diferente, já para de fazer conta, não perca tempo. Se você estiver fazendo um Enem, fazendo um concurso, se duas delas deram diferente e você tem certeza que você não errou na conta, parou, que está errado, tá bom? Então vamos lá. Subindo a resposta, não há proporcionalidade nenhuma. Deixei em letras garrafais, letras maiúsculas. Pois percebemos que as duas grandezas aumentam ou diminuem juntas. Quer dizer, se você olhar na promoção conforme você vai olhando, ela vai aumentando ou diminuindo, né? Mas o que define a proporcionalidade é que as duas situações, o preço unitário das camisetas, que neste caso, ao comprar 3, sai R$19 o valor unitário, ao comprar 5, sai R$15 o valor unitário, e ao comprar 10, tá errado ali, né? Sai R$12 o valor unitário.
Sendo assim, não tem a mesma razão, ou não há proporcionalidade. Se uma caixa d'água de 1000 litros proporciona banhos de 100 litros, de 10 litros com 100 litros cada. Não, 10 banhos, estou ficando louco já. Banhos e quantos litros tem cada banho? Litros. Então vamos lá. 10 banhos, cada banho 100 litros. O outro que pode, outra opção, 20 banhos com 50 litros. Ou 50 banhos de 20 litros. Vamos ver as setinhas? Ó, 10, 20, 50. Aqui está o que? Do menor para o maior. E aqui? 100, 50, 20. Aqui está o maior e aqui está o menor. Então vamos fazer a seta do menor para o maior. Ou seja, conforme uma grandeza aumenta, a outra diminui, né? Então ela vai fazendo as grandezas inversa. Então isso aqui possivelmente será inversa. Por que possivelmente? Porque ela tem que ter razões iguais. Para ser inversa, o que eu faço com as grandezas? Multiplica. Então vamos lá, multiplicar. 10 vezes 100. Então vamos fazer aqui. 10 vezes 100. Vai dar 1000. Razão número 1. 20 vezes 50. Ah, professor, eu não lembro como que faz. Então vamos lá. 20 vezes 50. 0. Corta o 0 e põe ele aqui. Morreu e já vem parar aqui embaixo. 2 vezes 0. 0. 2 vezes 5. 10. Então deu 1000. 1000. Opa, que beleza. Deu igual. Quer dizer que já é... Não, tem que ser em todos. Agora você faz 50 vezes 20. Ô, professor, banana é amarelo, amarelo é a banana. Não tem aquele ditado? A ordem dos fatores não altera o produto. Então 20 vezes 50 é a mesma coisa que 50 vezes 20. Vai dar 1000 do mesmo jeito, né? Então, as três vai dar o mesmo resultado. Então, sim, a proporcionalidade inversa. Olha lá subindo a resposta. A proporcionalidade inversa, né? Pois percebemos que as grandezas, uma grandeza aumenta e a outra diminui. Mas o que define a proporcionalidade é que ao multiplicarmos essas grandezas, elas retornarão a mesma razão. Sendo assim, 10 vezes 100, 1000. Razão é 1000. 20 vezes 50 é 1000, que é a razão. 50 vezes 20, 1000, que é a razão. E por coincidência, o que quer dizer essa razão aqui? Quer dizer 1000 litros, que é a nossa caixa d'água, certo? E o que era para aparecer por primeiro vai aparecer agora. Rever, que é a nossa revisão, tá bom? Agora sim, continuando a nossa aula. Página 138, 4.3. Continuando, analise as situações abaixo e indique em cada uma se há ou não proporcionalidade direta ou inversa, justificando a sua resposta. Letra D. Luiz fez o acompanhamento do seu filho e foi registrando a seguinte tabela. Olha a tabela aí. Idade, 1 ano. Então, com 1 ano de idade, 3 anos, 13 anos, 18 anos e 55 anos. Aqui é a menor idade que tinha. E aqui é a maior idade. Então vamos fazer a seta. Do menor para o maior. Olha o tamanho. 0,65, 0,90, 1,50, 1,85 e 1,60. Menor para o maior. Possivelmente, só responde para mim, não vai confirmar. Possivelmente, ela é uma proporcionalidade direta ou inversa? Possivelmente. Direta. Muito bem, Aleph. Por que ela é direta? Porque as setas têm a mesma direção.
Não, olhe bem, as duas setas estão para o mesmo lado. Então, possivelmente, ela é direta, né? Não precisa ser para baixo ou para cima. As duas estão com o mesmo sentido. As duas estão indo para a direita. Então, possivelmente, ela é direta. Agora, eu vou fazer como? Eu vou pegar uma grandeza e vou dividir pela outra grandeza. Eu vou dividir em metros pela idade. Eu quero saber quantos metros ele cresce por ano, tá? Para tentar descobrir se tem a mesma razão. Será que ela vai ter proporcionalidade? O que vocês acham? Vocês acham que ele cresce a mesma proporção todo ano? Por ano ele cresce a mesma proporção? Vocês acham que tem proporcionalidade? Sim ou não? O Alfred mudou de opinião. Ele achava que sim, depois ele achou que não. Eu vou procurando aqui, ó. Primeiro ano, de 0,65 dividido por 1, então ele tem um crescimento de 65 centímetros por ano. Vamos ver se aconteceu isso no terceiro ano? Em 3 anos, então ele teria que ter crescido 65 centímetros por ano. Maria Eduarda também acha que não. 0,90 dividido por 3. Vai dar 0,30. Já parei aqui. Já não deu a mesma resposta nas duas primeiras tabelas, tá? No primeiro ano, ele cresceu 65 centímetros. Nos 3 primeiros anos, ele cresceu uma média de 30 centímetros por ano. Então, já não teve proporcionalidade. Né, José? Não teve proporcionalidade. Até porque não faz sentido. Já pensou? Se ele crescesse 65 centímetros por ano, pensa comigo. Se ele crescesse 65 centímetros por ano, 0,65 vezes 18 anos, com 18 anos de idade ele ia estar com 11 metros e 70 centímetros. Isso. Será que com 18 anos ele ia estar com 11 metros e 70 centímetros? Não ia dar lógica, não? Mas e se fosse 30 centímetros por ano? Com 18 anos, vezes 18 anos, ele ia estar com 5 metros e 40. E eu então, com a minha idade, eu vou fazer 40 anos agora, né? 30 centímetros por ano vezes 40 anos de idade, eu ia estar com 12 metros de altura, né? E se fosse 65 centímetros por ano vezes 40 anos, que é a minha idade, eu ia estar com 26 metros de altura. Então, a relação altura com idade não existe proporcionalidade. Até porque é o seguinte, pensa comigo. Vocês têm a mesma altura todo mundo? Existe uma proporcionalidade de altura? Não existe, né? Então, não existe proporcionalidade relacionada à altura e idade, tá? Tanto que quando a gente vê a carteirinha de criança de posto de idade, a gente sabe que a altura das crianças é assim, ó. Ela vai crescendo, 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 depois se estabiliza, tá? E aí chega numa idade adulta que ela se estabiliza. O pior, depois que você fica velho, você começa a fazer isso aqui, ó. Você dá uma encolhida. Por que se encolhe? Vai acabando. Aí o professor Jorge vai saber explicar melhor para vocês, né? Pelo que eu ouvi falar, tem os negócios das juntas dos ossos da gente, é tipo uma cartilagem. Vai gastando, vai diminuindo, e essa junta vai grudando um osso no outro e vai diminuindo a sua altura. Mas o professor Jorge sabe explicar melhor, tá? Que é da área da biologia. Vamos subir a resposta então? Olha lá. Não há proporcionalidade nenhuma, pois percebemos que as duas grandezas aumentam juntas, mas que o que define a proporcionalidade é a razão, que precisa ser igual em todas as situações. Começamos fazendo a razão de 65 centímetros, 0,65 metros, né? Dividido por 1 igual a 0,65. Agora, fazemos 0,90 metros dividido por 3 dá 0,30 metros. Podemos parar por aí. Essas duas razões já não são iguais. O que mostra que não há proporcionalidade, tá? Se duas já são diferentes, já para ali. Não precisa se matar de fazer lá 1,50 dividido por 13, depois 1,85 dividido por 18, tá? Se achou que duas já não são iguais, já para, tá bom?
Letra E. Um chuveiro elétrico possui uma potência de 6.500 watts, ou seja, consome 6.500 watts por hora, né? Que estiver ligado. Se em uma casa moram 4 pessoas e cada uma demora meia hora no banho e tomam banho todos os dias, o consumo diário desse chuveiro será de 13.000 watts. Há proporcionalidade aí? Sim ou não? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Consumo é uma grandeza. Horas é outra grandeza, certo? O consumo, 6.500. Por quantas horas? Por uma hora. Tá. E agora? Agora nós vamos ter que fazer uns cálculos a mais. Se numa pessoa numa casa moram 4 pessoas e cada pessoa demora meia hora, 4 pessoas vezes meia hora. Quantas horas vai dar? 4 vezes meia hora. Alguém sabe me responder no chat aí? Se cada pessoa leva meia hora para tomar banho, 4 pessoas tomando banho. Pensa melhor. 4 pessoas tomando banho a cada meia hora. Vamos fazer um simulado aqui. Quantas pessoas estão no grupo aqui agora? Temos 4 alunos. O Alifer entrou, levou meia hora para tomar banho. O Caio entrou, levou meia hora para tomar banho. O José entrou, levou meia hora para tomar banho. A Eduarda entrou, levou meia hora para tomar banho. Quanto tempo levou para vocês 4 tomar banho? Vamos de novo? O Caio entrou, levou meia hora. Isso, 120 minutos. 120 minutos. Em horas. Quantas horas são 20 minutos? Não ainda, Caio. Aí é se eu for tomar banho também. Daí é 2 horas e meia. 5 pessoas, 2 horas e meia. Isso, Maria Eduarda. 2 horas, né? Ah, professor, mas eu quero aprender a fazer a multiplicação aqui. 4 vezes meia hora. Então vamos lá. Embaixo do 4 inteiros, 4 inteiros, vem o número 1 embaixo. 4 inteiros. Fração vezes fração. O de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. 4 vezes 1 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. Agora eu faço divisão. 4 dividido por 2 dá 2. 2 o quê? 2 horas. Então, beleza. Então, em 2 horas, eles estão falando para mim que o consumo diário vai ser de 13.000 horas. 13.000 watts. Ai, ai, ai. Será que existe probabilidade? Vamos ver. Do menor para o maior. Setinha do menor para o maior. 1 hora é o menor. 2 horas é o maior. Do menor para o maior. Aparentemente é direta. Mas eu preciso ver se há proporcionalidade. Vou fazer o 6.500 dividido por 1. Então lá. 6.500 dividido por 1. Ah, isso aqui dá para fazer de cabeça, né? 6.500 mesmo. Agora esse já vai complicar um pouquinho. 13.000 dividido por 2. Quem vezes 2 chega próximo do 13? Ah, é o 6. 6 vezes 2 dá 12. 13 que tira 12? 1. Abaixo o 0. Quem vezes o 2 vai chegar próximo do 10? Sem passar. Ah, é o 5, professor. 5 vezes 2 dá 10 exato. Não sobra nada. Abaixa esse 0. Abaixou? Tem que resolver. 2 vezes quem dá 0 sem passar? 2 vezes 1 passa. Vai dar 2. Então 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. 0 que tira 0, 0. Abaixa o 0. Abaixou? Tem que resolver. 2 vezes 0 dá 0.
0 que tira 0, 0. Não tem mais ninguém para baixar. Agora acabou. Então, o resultado da razão aqui, 6.500. O resultado da razão aqui, 6.500. Ou seja, a proporcionalidade direta. Então ficou bem claro que aqui há proporcionalidade direta. E vocês parem de demorar para tomar banho no chuveiro. Você viu que gasta watts para arrebentar. Meia hora é muito tempo. Proporcionalidade direta, pois percebemos que as duas grandezas aumentam ou diminuem juntas. Mas o que define a proporcionalidade é que nas duas situações tenham a mesma razão, que neste caso será o consumo de watts por hora, sendo ao fazermos 6,500 dividido por 0,5, né, que seria meia hora, dá 13.000 watts. Ao fazermos 13.000 watts dividido por 12, que dá a mesma coisa que 4 vezes 0,5, também temos os 13.000 watts. Era outro jeito que dá para fazer também. Se você fizesse lá 6.500 dividido por 0,5, que é meia hora, né? Você chegaria a 13.500 também. Próximo exercício. 4.3. A tabela já apareceu de intruso ali. Não era para aquela tabela aparecer ali. Então vamos lá. Analise as situações abaixo e indique em cada uma se há ou não proporcionalidade direta ou inversa, justificando a sua resposta. F. Quando Inês tinha 6 anos de idade, calçava sapatos número 27. Com 15 anos de idade, já calçava sapatos número 36. Certo? A Natália saiu e não conseguiu voltar mais na aula, né? Tem que marcar a foto para ela, depois eu mando um vídeo aula para ela assistir. Ela deve ter tido algum problema com a internet. Então vamos lá, continuando. Quando Inês tinha 6 anos de idade, calçava sapatos número 27. Ah, já descobri as grandezas. As grandezas é idade e número do sapato, certo? Então aqui, idade e número sapato, tá? Então com 6 anos de idade, ela calçava 27. Com 15 anos de idade, ela calçava 36. E hoje, com 66 anos de idade, ela calça 37. Menor para o maior. Menor para o maior. Setas. Do menor para o maior. Do menor para o maior. A possibilidade de que seja inversa ou direta. A possibilidade. Vocês acham que é inversa ou direta? A possibilidade. Direta. A possibilidade de que seja direta. Tá? A possibilidade. Essa tabela aqui se desconsidere, tá? Não olhe a tabela é do outro exercício ainda. A possibilidade de que seja direta. Para ser direta, eu tenho que pegar uma grandeza e dividir pela outra para ver a razão. Bom, eu vou fazer o número do sapato dividido pela idade, tá? Para ficar mais fácil a divisão. Lembrando, se você fizer o contrário também dá, mas vai dar mais trabalho. Vamos lá. Vou pegar 27 e vou dividir por 6. 4 vezes 6 dá 24. 24. 7 que tira 4 dá 3. 2 que tira 2, 0. Não tem mais ninguém para baixar. Põe uma vírgula aqui, vai aparecer um 0 aqui. 5 vezes 4 deu 30. Aqui quer dizer o quê? Que a cada ano que passa, aumenta 4,5 do número do pé, do sapato. 4,5 o número do sapato. Se houver proporcionalidade, quer dizer que a cada ano que passa, aumenta 4,5 o número do pé. Do sapato, desculpe, né?
Então vamos lá. Vamos ver agora se há a mesma razão aqui. 36 dividido por 15. 36 dividido por 15 anos. Né? 2 vezes 15 dá 30. Sobrou 6. Põe uma vírgula aqui, aparece um zero aqui. 4 vezes 15 vai dar 60. Acabou aqui. Parou já, parou. Não vou nem me matar e fazer outra conta lá. Por que que eu paro aqui? Há proporcionalidade, sim ou não? A primeira razão falava que o pé ia crescer 4,5, o número do sapato, a cada ano. Na segunda, diz que o pé cresce, o sapato, o número do sapato cresce 2,4 a cada ano. Opa, não está batendo, não é o mesmo resultado. Se não há o mesmo resultado, não há nem direta e nem inversa, não há proporcionalidade, tá? Lembre-se, se não tem razão, não há uma razão para existir. Lembra? Há uma razão para existir. Tem que ter razão para existir. Como já deu diferente ali, eu nem vou dividir o 37 por 66, tá? E até porque, já pensou? Vamos voltar aqui. Se fosse verdade isso, se o pé crescesse 4,5 a cada ano de vida, eu vou fazer 40 anos, meu número de sapato tinha que ser 180. Ah, professor, mas é 2,4. Vamos supor que o 2,4 fosse certo. Eu vou fazer 40 anos, o número do meu sapato seria 96. Não tem lógica nenhuma. Até porque chega numa certa idade, seu número para. O meu número parou nos 18 anos, eu acho que 18 não, acho que 19 anos eu comecei a calçar o 42 e parei no 42, tá? Então, é um número, não tem proporcionalidade nenhuma, certo? Então aqui não há proporcionalidade. Vocês fiquem tranquilos, que vai chegar uma época da idade de vocês que vai parar de crescer o número do pé de vocês e não vai crescer mais, tá? Não há proporcionalidade, pois percebemos que há duas grandezas aumentam juntas. Percebemos que as duas grandezas aumentam juntas, mas o que define a proporcionalidade é a razão, que precisa ser igual em todas as situações. Começamos fazendo a razão de 27 por 6, que foi igual a 4,5. Agora fazemos 36 por 15, que deu igual a 2,4. Podemos parar por aqui. Essas razões já não são iguais, o que mostra que não há proporcionalidade, tá bom? Agora sim, vem o exercício da tabela. Um celular pode ser comprado à vista ou em 10 vezes sem juros, conforme mostra a tabela. Agora nós vamos ver a tabela, ó. O menor, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 8 e 10. Do 1 para o maior. Então, do menor para o maior, a seta... Nossa senhora, que seta mais torta. Do menor para o maior, né? Isso, gostei das setas. Uma tá para cá. E agora, o preço de 1.600 até 160. Então, o menor tá aqui e o maior tá lá. Então, aqui é o contrário, né? Então, vocês perceberam que enquanto isso, uma seta vai para a direita, a outra vai para a esquerda? Então, são setas opostas. São setas inversas. Então, possivelmente, seja proporcionalidade inversa. Possivelmente. Por que possivelmente? Porque eu tenho que testar as razões. Professor, como que eu testo a razão quando é inversa mesmo? Eu pego uma grandeza, essa é uma grandeza, e essa é outra grandeza. E multiplico uma pela outra. 1 vezes 1.600 dá 1.600. 2 vezes 800 dá 1.600. 5 vezes 320. Ah, não consigo fazer de cabeça, professor. Então vamos lá. 320 vezes 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 2 dá 10. Foi o 1.
3 vezes 5, 15, com mais um que subiu, 16. 1.600. 8 vezes 200. Então lá, 200 vezes o 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. 1.600. Deu tudo certo, não vou fazer a última. Tem que fazer todas. 10 vezes 160. Corta o 0, vem aqui embaixo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1.600. Perfeito. A proporcionalidade direta. A sim, porque todas deram... Não, inversa, desculpe. A proporcionalidade inversa. É inversa mesmo, desculpe. É inversa porque uma seta está para um lado e a outra está para o outro. É inversa. A proporcionalidade inversa, tá? Inversa. Tá bom? Quando que ela não vai ser inversa? Geralmente quando tem juros, porque ela vai estar aumentando o valor final quando você multiplica um pelo outro. Sem juros é proporcionalidade inversa. Se tiver juros, ela não vai ser inversa, porque a razão vai ser tudo diferente. Tranquilo? Subindo a resposta aqui para vocês. Vamos apagar aqui. Então lá. Não vou ler a resposta, porque senão não dá tempo de terminar a aula hoje. Mas é aquilo que eu acabei de explicar, tá bom? Qualquer coisa, se você está assistindo pelo YouTube, aperta pause e lê com calma, certo? 4.5. Com base no que você aprendeu nessa situação de aprendizagem, elabore um mapa mental em seu caderno com os principais assuntos trabalhados, tá? Eu fiz um negócio bem legalzinho aqui e para quem está assistindo pelo YouTube, eu recomendo que aperte pause e faça uma cópia dessa na sua apostila, no seu caderno. Vocês que estão assistindo ao vivo comigo aqui, meus alunos, eu vou bater um print no final e vou postar no nosso grupo do WhatsApp lá, tá? É um negócio bem legal para a gente ter guardado isso daí, tá? E se você acha que vai perder, dá um jeito de guardar em algum lugar na galeria para a hora que eu enviar a prova, que isso aqui ajuda bastante na hora da prova, tá bom? A prova é online, vocês podem consultar. Razão e proporção, tá? Então guarde bem aí, vamos prestar atenção. Razão e proporção. Agora vocês precisam só prestar atenção. Razão e proporção. Oi? Não precisa mandar para mim, não. É só para vocês guardarem para vocês mesmo, tá, Maria? Fique tranquilo. Olha lá. Primeira coisa da razão e proporção. Relação. Razão. Relação. Ela é uma divisão entre duas grandezas. O A dividido por B. Só que o B tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque nada dá para dividir por zero. Ah, será, professor? Então vamos lá. R$1.000. Vou dividir por zero. Impossível dividir por zero. Credo, professor, mas como assim não dá para dividir por zero? Imagine que eu tenho R$1.000 e vou falar, não vou dividir com ninguém. Então eu vou fazer 1.000 dividido por 1. Como assim por 1? Por mim mesmo. Se eu vou falar que eu não vou dividir com ninguém, eu vou dividir somente comigo, com 1. Porque se eu falo, eu vou dividir só com a Maria Eduarda, eu vou dividir por 2. Eu e a Maria Eduarda. Se eu falar que eu não vou dividir com ninguém, é só por mim, só eu, 1. Agora, por zero não existe. Vou fazer o quê? Vou tocar fogo no dinheiro? Né? Não existe. Não sou tão louco assim tocar fogo no dinheiro. Então não dá para dividir por zero. Não existe isso, tá? Por isso que ali é uma regra. B tem que ser diferente de zero. Próxima regra. Proporção. É igualdade entre duas razões. Olha lá. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 quartos. Ah, professor, eu peguei uma pizza, dividi ao meio e comi a metade dela. Aí vem o Aleph e fala, eu fiz o seguinte, eu peguei uma pizza, dividi em 4 partes e comi 2 partes, comi mais do que ele. Comeu a mesma coisa, rapaz, né? Quem comeu a metade de uma pizza e quem comeu 2 quartos de uma pizza é a mesma coisa, só é forma diferente de falar, né? De forma proporcional é a mesma coisa, certo? Vamos lá, continuando. Grandezas. O que é grandezas? Eu falei várias vezes hoje grandezas. Grandezas é tudo que pode ser medido ou contado, né?
Nós vimos hoje grandezas do quê? Eu sou ruim de memória, mas se você ver no voltar aqui no YouTube, né, quem estiver assistindo pelo YouTube e quem está assistindo ao vivo agora, depois for assistir pelo YouTube lá, tem lá grandezas, tinha o quê? Tinha tinha tamanho do sapato, era grandeza, tinha idade, era grandeza, a altura da pessoa era grandeza, o que mais que nós medimos lá como grandeza? Ajuda a lembrar aí, turma. Tinha litros, né, banhos, horas, né, o tempo que ficou no banho, tudo aquilo lá é grandeza, né? Então tudo que a gente pode ser medido ou contado é contado como grandeza. A parte mais difícil quando você for fazer um concurso, for fazer o Enem, nessas questões de proporcionalidade direta e inversa, é entender o enunciado e descobrir quem são as grandezas que eles estão pedindo, né? Então se viu lá, tinha hora que falava lá, o tamanho do pé, tamanho do sapato. O tamanho do sapato é uma grandeza, né? Com 3 anos de idade ele calçava 27. Então 3 anos de idade. A idade é uma grandeza. Então isso é muito importante. Eu consegui achar no enunciado quem são as grandezas. Olha a outra lá. Proporcionalidade direta. Isso aqui é muito importante, né? Diretamente proporcional, que a gente chama de proporcionalidade direta. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. São das setinhas. Quando as duas setas estão para o mesmo sentido, seja as duas para baixo, seja as duas para cima, seja as duas para o lado direito, né? Minha caneta está falhando aqui. Seja as duas para o lado direito, seja as duas para o lado esquerdo, ou seja, quando elas estão no mesmo sentido, você acha a razão como? Pegando uma grandeza, a grandeza A, dividindo pela grandeza B. Lembrando, a grandeza B não pode ser zero. E aí, quando todas têm o mesmo resultado, a mesma razão, quer dizer que há proporcionalidade direta ou diretamente proporcional. Deixa eu apagar meus rabiscos aqui. E a outra, inversamente proporcional, ou seja, proporcionalidade inversa. É quando uma aumenta, a outra diminui, né? Por exemplo, fui andando a 60 km por hora numa estrada, levei 2 horas para chegar. Aumentei a velocidade da minha moto em 120 km. Meu tempo para chegar vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Quanto mais rápido eu andar com a minha moto, menos tempo eu vou demorar para chegar. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, seja assim, ou seja assim, as setas, né? Esse truque das setas, né, eu uso muito, eu acho muito fácil usar. Você pode procurar no YouTube e achar outras táticas, né? Então, se você achar essas táticas, esse jogo de setas assim, quando uma está indo, outra está voltando, quer dizer que ela pode ser inversa, tá? Então, isso, Aleph, quando estão no mesmo sentido, é diretamente proporcional. Quando estão inversas, é inversamente proporcional. Tranquilo? Eu acho que não tem mais observações no mapa mental, tá? Então deixa eu ver. Não tem mesmo. Eu vou bater um print aqui para poder mandar lá no nosso grupo depois. Não, depois eu bato do PowerPoint original mesmo. Então, chegamos ao fim da situação de aprendizagem. Tudo bem? Eu agradeço vocês que me acompanharam até aqui. Deixa eu ver quem chegou até o fim da aula. O Caio também não chegou até o fim da aula. Então, os alunos Alifer, José e Maria Eduarda, agradeço por ter ficado até o fim da aula. Muito obrigado por terem participado. E deixo um abraço aqui a todos que acompanham pelo YouTube também. Se você gostou da aula, curta, comente, compartilhe. E diga de que cidade que você assiste essa aula para que a gente possa mandar um abraço para vocês. Vou parar a aula aqui e vou conversar com meus alunos no Centro de Mídias.